poderia estar vindo aqui toda bonita, toda arrumada, nesta sexta-feira à noite para falar sobre o livro? Poderia, mas não estou. Estou assim porque vou assistir Homem-Aranha. Mas, oi vocês, eu sou a Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do Livraneios. No vlog de hoje nós vamos ler a última carta da Rebeca Yarros e eu não vou dar spoiler do livro, podem ficar tranquilos. Mas eu vou compartilhar minha experiência de leitura com ele aqui com vocês. E este vlog foi muito pedido pela Ingrid da Livran Family, que estava há dias me intimando a ler este livro. Inclusive, eu me dei esse livro de aniversário. Meu aniversário foi dia 3 de julho, hoje é dia 31 de julho. Mas o que aconteceu? Eu comprei ele, aí ele chegou antes do meu aniversário, e só no dia 4 de julho, que foi quando eu fiz uma festinha aqui com meus amigos em casa, e eu fui mostrar ele pra minha amiga, acho que foi pra Jubes. Fui mostrar pra Jubes, e aí que eu reparei que ele estava com o miolo de cabeça pra baixo. E aí eu tive que pedir devolução na Amazon pra eles trocarem e tal, então aí foi um rolinho. Inclusive, eu já li o primeiro capítulo desse livro, que eu fiz um desafio do primeiro capítulo na semana passada, e acabei escolhendo outro livro que eu odiei. Então eu claramente não estou bem com relação a minhas escolhas literárias, então nada mais justo do que obedecer a ordem da Ingrid e ler a última carta logo. Este é um livro que eu não tenho muita informação sobre ele. Eu só sei que os protagonistas trocam cartas. É um homem e uma mulher. E o homem, ele está no exército. E aí eles trocam cartas à distância e tudo. Obviamente, né? Dá pra trocar carta de perto também. Mas enfim. Só o que eu sei, se eu não me engano, a mulher tem gêmeos, tem 2 crianças, e eles são novos e tal. E outra coisa que eu sei é que ele vai me fazer chorar muito, porque todo mundo que eu vejo chora muito com esse livro, e por isso que eu queria muito ler, porque este ano eu não chorei de verdade, assim. Minto, eu chorei lendo o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros, mas foi assim, não é como se o livro fosse de chorar, sabe? Mas enfim, Então eu tô com altas expectativas, faz tempo que eu não leio um livro mais dramático e eu gosto muito. Então, vamos ver. Ele é bem molinho, tô bem, ó. Enfim, vamos ver qual que vai ser a desse aqui. Eu nunca li nada da Rebeca Yarros, então tô bem curiosa. Tenho pra mim que estar em casa num sábado à noite, escutando um lo-fi, lendo meu livro, com os meus bichos de estimação, com o aquecedor ligado, é a vida que eu pedi pra Deus. Página 45 e quase rolou, hein? Quase que eu saio rolando aqui ladeira abaixo. Porque assim, eu queria saber o que a Rebeca Yarros tem no coração dela. Porque a mulher, ela está fazendo essa protagonista comer o pão que o diabo amassou. A ela, que é a nossa protagonista, ela tem 24 anos e ela tem um casal, né? Um menino e uma menina, gêmeos de 5 anos. Ou seja, ela teve filhos aos 19 anos. Os pais dela morreram há muitos anos. Ficou ela e o irmão com a avó. A avó já morreu também, o irmão dela está no exército, então ele está longe, ela nem sabe, né, o que ele tá fazendo e tudo mais. E ela cuida da pousada, que era da avó dela, e dos filhos dela, né. Eu cheguei a falar que ela foi abandonada pelo marido. Pois é, ela foi abandonada pelo cara. Eu nem sei se eles chegaram a casar, na real. Eu acho que sim, acho que ela falou que ficou casada com ele por 10 segundos. Foi tempo suficiente pra fazer o teste de gravidez e descobrirem que eram gêmeos e ele falar: um beijo, não tô querendo. E aí, ela começa a trocar cartas com o Beckett, que é amigo do irmão dela lá no exército. E ele é um cara super fechado e tal. Ele não tem ninguém, ele não tem família, ele não tem amigos. E ele tem essa filosofia de que criar laços com pessoas é
né, pedir pra se ferrar, porque você se apega, nananã. Só que essa relação, né, essa coisa das cartas começa a fazer muito bem pra ambos. Só que aí a ela começa a passar por uma situação muito difícil envolvendo a saúde da filha dela. Juro, a Rebecca Yarros entrou aqui nesse capítulo. Que capítulo é esse? Capítulo 4. Ela começa a jogar tudo que ela tem em cima da gente. Tipo assim, se você vai chorar. Eu sou uma guerreira. Agora, fi, ela não me pega. Mas juro, ela veio com tudo, tá? A carta do capítulo 5 do irmão da Ela foi golpe baixíssimo, tá? Ó, não vou nem falar. Eu tô gostando muito das crianças aqui desse livro, porque normalmente escrevem crianças ou muito maduras ou muito infantis pra idade que elas têm no livro. E aqui eu tô achando que tá sendo dosado bem legal. E eu gosto muito quando tem criança nesse tipo de trama, tipo New Adult e tal. Inclusive tá me lembrando a vibe, né, do... Nossa, eu esqueci o nome, da Brittany C. Cherry. É o primeiro daquela série Elementos, que foi o único que eu li, inclusive, e que eu gostei muito. Inclusive, eu tava com planos de buscar esses livros na casa da minha mãe pra continuar lendo, porque faz tempo que eu não leio um livro nesse estilo, livros nesse estilo, né, enfim. Eu gosto bastante, enfim, aí a vibe tá me lembrando aqui na página 82, o Beckett já tá totalmente rendido pelo filho da Ela. Tipo, ele não esperava, ele pensou, tipo, eu não sei lidar com criança, não sei o que, não sei o que lá. Ele, um querido. Ai, juro. Porque assim, me incomodou um pouco, porque o Beckett não contou pra ela quem ele é. Ele só, tipo assim, eu era do exército, das forças especiais e tal. Vim pra cá porque o Ryan me mandou. E de fato mandou, né, enfim. E aí ela não se ligou que era ele. Inclusive ela pergunta o que aconteceu com o Caos, porque era o codinome. Como é que é? Codinome? Não é isso que eu queria falar. Enfim, era o nome que ele tinha falado pra ela e tal, ele não revelou o nome dele pra ela nunca. E aí ela simplesmente assumiu que ele era uma terceira pessoa. E eu tô tipo, por quê? Pra mim não fez sentido nenhum. Ironicamente, o primeiro momento que quase me fez chorar, que deixou meu olho cheio d'água, olha só uma lágrima. Dá pra ver? Foi agora com o Beckett ponderando sobre precisar se separar da cachorrinha, a bagunça, por tipo, um dia. Eu sou muito mãe de pet. Alguém tá comigo enquanto eu leio. Né, Sassa? Deixei minha Kobe em cima da mesa e agora tem 2 gatos em cima dela. Eu estou obcecada pelo meu marcador que tem o meu nome escrito. Não tá focando. Ele é lindo, é prata. E eu comprei ele no TikTok Shop. Inclusive, eu já pedi um novo, escrito Livra Nails e com o Tássio azul bebê. Vamos ver como vai ficar. E eu estou no capítulo 14. Também conhecido como página 199. Queria muito ter coisas a dizer sobre o livro hoje, que eu estou belíssima maquiada, porque gravei vídeos. Mas não tenho, eu cheguei na página 199, aí eu jantei e fiquei assistindo vídeo. Agora são 10 horas, hoje é domingo, dia 2 de agosto, eu acho. E não tem muito o que falar, gente, não aconteceu, assim, aconteceram várias coisas, porque a gente tá aqui ainda lidando com a questão da saúde da filha da Ela, e, consequentemente, o relacionamento dos dois protagonistas está se estreitando, né, está se construindo. O Beckett é muito fofo com as crianças. Eu fico rendida demais com criança em livro, assim, de romance desse jeito que tá aqui. Mas, no geral, assim, nada de... Uau, preciso falar sobre isso, sabe? Então, é isso. Vou tirar minha maquiagem agora pra poder deitar, né? Não sei se eu vou continuar lendo, deitada. Olha meus bichos na cama. Final do capítulo 14, página 215. Juro, eu não tava esperando que isso fosse acontecer. Não tava esperando porque eu sou burra, né? Porque... enfim. Pô, galera, então, eu queria meio que dar um soco na cara da Ela, porque ela está sendo muito chata nesse momento. Juro, o Beckett explicando pra ela e ela só falando, tipo, por cima e tirando conclusões. E aí ela fica brava com as conclusões que ela tirou. Mona, pelo amor de Deus, vamos falar aqui da situação real aqui que a gente tá vivendo? Vamos falar de prioridades? Eu recomendo fortemente que a Ela faça terapia, porque assim, ela
foi abandonada pelo pai das crianças, não sei o que, ela teve problemas com o pai dela, o irmão dela também tinha falado pra ela que não ia mais voltar pro exército e voltou. Então ela tem bastante problema de confiança, principalmente com homens, e obviamente não faz terapia. Então aí o Beckett está o livro inteiro falando, vou ficar, confia em mim, estou aqui, nananã, e ela não consegue, e tipo, eu entendo, mas tá me irritando muito nessa situação específica aqui nessa parte. Só que aí também não ajuda muito o fato do Beckett estar ocultando a real identidade dele pra ela, né, mas enfim. Hoje é segunda-feira, fim de expediente, e eu estou xoxa, manca, capenga, exausta, com muita dor no corpo, nas costas. Eu acho que não sei se tô gripando, não sei o que tá acontecendo, mas fiquei o dia inteiro assim, sofrendo, justo no momento em que eles vão furunfar. E eu sei disso porque ontem, na hora que eu fui parar de ler, eu falei, e se eu ler mais um capítulo? Mas aí tinha 20 páginas o próximo capítulo, que a maioria tem sido 10, mais ou menos. E aí eu parei, mas quando eu tava folheando, eu li palavras. Só pra garantir que vai ter post-it suficiente pra eu terminar o livro. Cheguei na parte 3, entre aspas, que né, teve agora uma passagem de tempo de 6 meses, é a página 299. E eu acho que as coisas estão de bom tamanho. Eu posso fechar o livro e dar como concluído e tá tudo bem, que nada mais vai acontecer agora, claramente. Inclusive o meu marcador verde que eu estou usando, esse aqui, da Masterprint, tá peidando. Eu acho que ele não vai aguentar até o final do livro. Eu fui ver quantas páginas tinha o próximo capítulo pra eu poder fazer minhas responsabilidades de dona de casa, mas infelizmente eu me dei um spoiler ai meu Deus, gente, vou ter um ataque cardíaco, e não é uma coisa boa que vai acontecer. É literalmente, tipo assim, o que eu não quero que aconteça desde que o livro começou. Sabe, esse livro, ele é um clichêzão, tá? E aí, pra mim, a graça dos clichês não é o que acontece, mas como acontece. E aí a gente já sabe que é o tipo de livro, desde o início, ele tá pintado pra ter um término no terceiro ato. Adivinha, chegou o estopim. Eu vou surtar, infelizmente. Vou ter que procrastinar mais um pouquinho e ficar lendo meu livro. Ai, meu Deus, não acredito. E pior, eu achei que ia ser nesse capítulo que eu tava lendo agora. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, que mulher vagabunda é essa que tá aqui no livro. Enfim, não vou falar quem é, o que ela é. Ai, que cretina! Calma lá. Você tá tomando sol, filha? Que delícia o solzinho, mãe. Gente, hoje é terça-feira, dia 4 de agosto, e faltam 63 páginas pra eu terminar a última carta. Agora tá na hora do meu almoço. Eu comi rapidinho, tava passando muito mal de manhã, então comi alguma coisa, né, almocei, e aí agora eu quero ler, quero terminar o livro. Eu tava com muito medo de eu ficar passando mal o dia inteiro, e aí depois à noite eu não poder sentar pra ler, porque estaria passando mal e cansada, etc. Mas me enchi de remédio.
e dei uma melhorada. Ainda tô me sentindo meio esquisita, mas eu acho que a semana inteira eu tô esquisita. Ontem eu acho que eu também tava, né, de dia. Enfim, paciência. Então, mas antes de eu pegar pra terminar o livro, eu queria trocar algumas palavrinhas com vocês. Porque assim, eu estou gostando muito do livro, eu gostei muito da experiência de lê-lo até aqui. Eu acho que eu adivinhei o final, porque, primeiro que assim, tem indícios muito fortes, eu não vou falar quais são, porque, né, enfim, pra não ficar muito claro do que eu tô querendo dizer, mas, sei lá, pelo rumo que a história tá tomando, eu não vejo outra forma de desenrolar, e também pela reação das pessoas com esse livro. E justamente a reação das pessoas com esse livro me fez ter muita expectativa, tanto que eu começo esse vídeo falando que eu achava que eu ia chorar muito e tudo mais, e vocês estão vendo que até o momento isso não aconteceu. Eu tive um chorinho de nada por um motivo totalmente aleatório. Mas assim, isso não tira o mérito do livro, até porque fazia tempo que eu não tava lendo um romance que eu gostasse tanto, né? Enfim, que me fizesse ficar tão envolvida, que eu lesse tão rápido, né? Enfim, são 4 dias de leitura e fazia tempo que eu não parava e sentava minha bunda e ficava, tipo, horas lendo, assim, então, um livro de romance, principalmente, tão entretida, com tanta vontade de ler e tudo mais. Eu poderia ter terminado ele ontem, só que ontem, eu e o Matheus, a gente gosta de assistir MasterChef junto, a gente tá assistindo uma temporada aleatória, tipo, de 10 anos atrás, praticamente. E aí, a gente ficou fazendo isso ontem, pediu comida e ficou assistindo e tal. Não é todos os dias que a gente tem esses momentos, então, enfim, né, mas se a gente não tivesse feito isso, ou até mesmo se eu tivesse continuado lendo pela hora seguinte, sem ser a hora que eu parei exatamente, que eu parei, tipo, 8 horas. Se eu tivesse parado 9 horas, que foi a hora que a gente foi começar a fazer isso, eu poderia ter terminado também. Mas não foi o que aconteceu, enfim. Mas o que eu tô querendo dizer é, eu poderia ter até terminado mais rápido e, pra mim, com base em como tá sendo meu ano de leitura, como meu ritmo de leitura tá ultimamente, isso é uma grande vitória. Então, é um livro ótimo, é um livro que eu tô querendo ver o que vai acontecer, tô querendo ler, sabe, quando eu não tô lendo, eu fico pensando, nossa, eu queria estar lendo, e faz tempo que isso não acontecia, então, sem dúvida, é um excelente mérito pro livro. Como eu falei, ele é um clichêzão, então tem coisas que, né, fica aquela coisa que você já viu em outros livros, e pipipipopopó, mas eu quero ver como que as coisas vão desenrolar de fato. Mesmo eu achando que eu sei o que aconteceu, o que acontece, eu quero ver como que isso vai acontecer também. Eu acho que eu não fiz muitos comentários durante esse vlog, até porque eu ia ficar muito repetitiva, porque em certo ponto ele é um pouco repetitivo também. Porque eu acho que a relação dos personagens aqui, ela não se desenvolve de uma forma tão focada nos dois. Assim como tudo na vida da Ella, ele é muito focado nas crianças, esse relacionamento. Então, ela começa a amar o Beckett muito rápido, por causa da relação que ele desenvolve com as crianças. As crianças meio que são o ponto focal da história, e aí eu ia ficar repetindo isso a cada 5 minutos, porque sim, todas as interações dele com as crianças são maravilhosas. O cachorro com as crianças, ele com o cachorro, todo mundo com o cachorro, a bagunça, são maravilhosos. E é o grande ponto da história aqui, né? Esse é um livro que tem doença, então, pra mim, que li muito livro com doença, em certo ponto ali, né, no auge desse tipo de livro ali em 2012, 13, 14, eu acho que ele foi leve até, né? Então, eu acho que muitas pessoas choraram e ficaram muito baqueadas por causa disso, por ter doença e ter criança. E pra mim foi tipo assim, tô sussa, tô suave, já passei por coisas piores. Não digo piores, mas assim, né? Tô vacinada com relação a isso. Novamente, um livro que eu gostei muito de ler, ainda faltam 63 páginas. Acabou que eu marquei, que eu cortei um monte de marcador pra continuar usando, um monte de post-it, e eu não vou usar tudo o que eu cortei, porque eu acho que eu exagerei um pouco. Mas tudo bem, já fica cortadinho pros próximos livros, porque depois que eu comprei a guilhotina de papel, eu não quero usar mais post-it grande inteiro, não. Eu acho um desperdício, então eu sempre corto. Então já me poupou o trabalho de cortar pros próximos. Ainda assim, acho que existe muita chance de eu chorar, dependendo de como for abordado aqui as coisas. Confesso que me estressou um pouquinho a forma como desenrolou toda a briga deles e tudo mais, né? O que a gente já sabia desde o início do livro que iria acontecer em algum momento. Até porque me irrita muito quando é uma coisa evitável. Tipo assim, tudo seria diferente se ele tivesse chegado no primeiro dia e falado assim: oi, eu sou o Caos, eu simplesmente não consegui mais responder sua carta, mas agora eu tô aqui. Era isso, sabe? Mas aí, os homens... Mas precisa ter um livro, né? Então, assim, as coisas sempre vão pra um lado que às vezes é muito mais complicado do que simplesmente resolver a coisa ali na hora e seguir. Porque da mesma forma que ele precisou conquistar a confiança dela enquanto Beckett, ele precisaria reconquistar a confiança dela enquanto Caos, mas teria um motivo muito mais plausível, na minha opinião, naquele momento. Mas é óbvio que aí tem toda uma coisa de, ele sente culpa, ele não sei o quê, e aí que quando ele falou o motivo dele sentir culpa, eu fiquei tipo, Mona, menos, por favor.
Ah, eu não sei, se eu tô muito insuportável. Ah, e assim, esse negócio de eu achar que eu sei o que acontece é porque eu não consigo mais desligar o modo leitora de suspense. Então eu fico querendo adivinhar. E não é nem, tipo, eu querendo, eu tentando, mas a minha mente já começa, tipo, será que vai acontecer isso? Enfim, vamos terminar essa leitura. Aparentemente, o Rebecca Yarros tem um vício muito forte por tragédias, e aí deu tudo errado de novo. eu tô falando tragédia, mas eu nem sei o que aconteceu, tá, gente? É só, tipo assim, indícios de deu merda. Eu meio que tô tremendo aqui de ansiedade pra ver o que vai acontecer. Eu quase morri de chorar no intervalo de 2 páginas. Na verdade, assim, de 2 parágrafos. Eu fiquei presa em 2 parágrafos por muito tempo. E ainda faltam 25 páginas, mais ou menos, eu acho. Eu sou tão mãe de pet que toda menção à cachorra não tem a ver com a cachorra, tá? O drama. Mas qualquer menção à cachorra eu já fico mal. Terminei o livro e assim, vou tirar o marcador, né? Não era o que eu tava esperando. Tipo assim, né? O que eu falei que eu acho que eu sei o que vai acontecer. Teve todos os indícios, eu tava aqui, ó. Nada me abala. E aí a autora falou: será? Repense. E aí eu me lasquei, né? Mas assim, óbvio, eu chorei muito menos do que eu estava imaginando, né? Foi um chorinho ali, foi bem traumático na hora que aconteceu. E aí depois foi tipo assim, meu Deus, um olho cheio d'água. Mas isso aconteceu em vários momentos do livro. E tudo bem. Mas, nossa, que altura psicopata, juro, é muito baixa, muito. Dito isso, eu gostei bastante do livro, várias marcações. O meu, infelizmente, meu marcador não sobreviveu até o final, até porque a reta final eu marquei muita coisa, então eu mudei para um marcador verde, e verde assim, né, Bic. E é isso, galera. Agora eu tenho que voltar a trabalhar, né? Ai, juro. Como que volta a trabalhar? Eu só tenho ideias ótimas, né? Como que volta a trabalhar depois disso? Mas assim, gostei bastante da leitura. Menos do que eu esperava, vou dizer. Mas como eu falei, né? Tem todas aquelas outras coisas de, ai, nossa, eu quis ler super rápido, me fez lembrar que eu gosto de romance e tal. Vou dizer que as cenas adultas deixaram um pouco a desejar, na minha opinião, mas não era o ponto forte, não é o foco do livro. Tipo, tem 2 cenas, sei lá, não é muita coisa. Mas existem, tá? Caso você não goste. Tem ali cenas mais 18, mas pula, não interfere em nada na história, tá? Mas é isso, então, eu acho que eu vou dar 4,5 estrelas pra ele, não vou dar 5 estrelas. Mas gostei da experiência, eu quero ler outros dela, eu quero ler Tudo que Deixamos Inacabado, que eu acho que é com coisa de piloto, não sei. Não vai ser agora, mas fica aí na lista
para o futuro. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, o que você achou. E se você for falar alguma coisa que tiver spoiler, por favor, deixa sinalizado. Escreve spoiler, pula a linha, coloca emoji, enfim, faz tudo pra não estragar a experiência dos outros, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau!